para o Lazur, para o Alenza e para o Yard também. Então vale a pena aí você colocar na sua agenda, procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a imobiliária pentacampeã em vendas da Tegra aqui na cidade de Campinas. O evento ou vai ser no stand do Lazur ou vai ser num restaurante importante aqui do Cambuí, mas nós vamos falar aí no meio da semana aí para os nossos clientes, nossos ouvintes, e a gente manda o convite para todos vocês aí na sequência. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos que neste momento estão acontecendo na região metropolitana de Campinas, mas na próxima semana estaremos de volta, hein, Léo? Com certeza, eu agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram deles. Eles mesmo. Olha o time. Tô vendo uma alteração nesse time aí, hein? Temos Leandro Lopes na mesa de som, grande DJ Leandro Lopes conosco. Temos Lucas Pessoa, ele estava com inveja, ele veio pra cá e deu um jeito, agora está conosco aqui no meio de campo, aqui vem nas imagens, muito obrigado. E ele, Pedro Will Smith do interior paulista, a atração do programa, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário e nós vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Do Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10h35. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Circuito Imobiliário. Amanhã tem representação a partir das 10 da manhã e na próxima sexta-feira, programa inédito depois do Jornal Gente, a sua companhia de todos os dias. O Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã vai destacar o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, em boa parte do nosso interior
Paulista que nos acompanha pelo FM 85.7. Você sabe que pode acompanhar também a Rádio Bandeirantes Campinas de onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil. E também é nosso compromisso até às 11h30 da manhã esparramar a notícia e trazer a informação de equipes que estão em todos os cantos. O que de mais importante acontece no Brasil e no mundo está na programação da RB neste dia 19 de setembro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco também pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e pelo nosso canal do YouTube na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comunidade que já passa dos 57 mil inscritos e que conta também com a sua mensagem, com a sua audiência, com a sua inscrição e com, claro, seu carinho para que até às 11h30 da manhã a gente possa juntos fazer esse giro da notícia. Direto dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes. Hoje conosco na Central Técnica o Lucas Pessoa e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Manhã de sexta-feira que a gente começa trazendo para você também o giro com as informações de quem está na estrada e de quem está nos dando carona pelas ruas, avenidas e rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. E olha, 10h37 já não é um horário de pico. Isso se reflete também para o motorista que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes. Nesse momento, boas as condições de tráfego para quem está indo para a capital paulista ou para quem está chegando ao nosso interior de São Paulo, tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Para o motorista que está neste momento na rodovia SP-304, SP-340, a Campinas Mogi, trânsito um pouco mais carregado na chegada à cidade de Campinas, para quem está vindo de Jaguariúna, por exemplo. No corredor Dom Pedro I, alto fluxo de veículos na região de Campinas e a informação de que o motorista quer um pouco mais tempo no trânsito do que o habitual até o trevo do Laranjão. E o trecho entre o Laranjão e o trevo de Barão Geraldo também é mais carregado para quem está saindo da rodovia SP-332 a Zeferino Vaz. Tem uma ocorrência em andamento agora, que nós estamos com a equipe no local e em breve vamos trazer também mais informações, tanto na programação da Rádio Bandeirantes quanto no portal bandmulti.com.br. Mas evite neste momento a rodovia Santos Dumont. Está acontecendo um atendimento de uma ocorrência e houve uma perseguição com troca de tiros. Atenção, vamos lá. Movimentação na região do SESI da rodovia Santos Dumont, com a presença inclusive do helicóptero Águia da Polícia Militar. Uma moto de alta cilindrada foi roubada e o suspeito estava em alta velocidade fugindo pela rodovia Santos Dumont. 2 criminosos estavam nesse veículo. No momento em que a polícia dá a ordem de parada, há início um tiroteio, uma troca de tiros. 2 foram atingidos, os 2 suspeitos. Um deles teve a morte constatada pela equipe médica no local. O segundo, socorrido pelo helicóptero Águia. Foi na marginal da rodovia Santos Dumont essa ocorrência, ainda em andamento. Há informação de que eles estariam já com essa moto e que estavam tentando praticar um outro crime. A polícia interveio, houve o tiroteio, um suspeito morreu, o outro conduzido para o hospital e o local ainda parcialmente interditado. Então, evite o trecho próximo ao SESI da rodovia Santos Dumont. Um policial militar de folga foi quem se deparou com o roubo que estava sendo praticado por esses 2 em uma moto. Havia ainda uma motocicleta que era o alvo desse crime. O local é a área de abrangência da 2ª Delegacia Seccional e a produção acaba de me confirmar que o suspeito baleado está no Hospital Mário Gatti. Preservação do local para o trabalho de perícia e
provoca isso, uma lentidão naquele trecho até aqui. Qualquer fato novo sobre o assunto, nosso compromisso é contar para você aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Já com relação à temperatura nesta sexta-feira quente, mais uma vez em Campinas, se prepare para um fim de semana também seco, sem previsão de chuva, com uma possível virada no tempo, se ela acontecer, no domingo à noite. Mas, por enquanto, Campinas, neste momento, registrando mais uma vez temperaturas altas, ainda mais para essa época do ano. Semana que vem já estaremos oficialmente no verão, então aí sim a gente pode dizer que o calor vem para ficar. Por enquanto ele ainda tende até o final da estação, até o final do inverno, a ter alguns momentos, principalmente na madrugada, com temperaturas um pouco mais baixas. Os termômetros em Campinas, neste momento, marcando, segundo o Instituto Climatempo, trazer hoje a informação do Climatempo para você, 25 graus em Campinas. Sensação também é de 25, porque o vento está fraquinho. E como será a sexta-feira e como serão os dias do final de semana? A Nath Luquezzi está conosco e vai contar para a gente um pouco mais de como o tempo fica de hoje até o fim de semana. Bom dia para você, Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, previsão de sol hoje entre nuvens na região. Entre tarde e noite há uma pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%, principalmente no período da tarde. Hoje as máximas podem chegar até os 34 graus aqui em Campinas. Amanhã, finalzão de semana também de bastante sol entre nuvens aqui na região. Entre a tarde e a noite, há também uma pequena possibilidade de pancadas, mas isoladas de chuva aqui na região. A umidade relativa do ar segue abaixo dos 30%, também no período da tarde. Máximas para o finalzão de semana de 34 graus. Final de semana, o tempo segue firme, marcando os últimos dias do inverno, porém, no início da próxima semana, uma frente fria deve se aproximar, trazendo chuva e quedas nas temperaturas aqui na região. Muito obrigado, Nath. 3 crianças de 1, 4 e 8 anos morreram em um incêndio que destruiu uma casa no Jardim Icaraí, em Campinas. Na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram, o fogo já tinha consumido praticamente todo o barraco, uma construção popular improvisada. Os pais contaram que deixaram os filhos dormindo e foram buscar alimentos e alguns pertences num antigo barraco da família. Quando retornaram, viram que o local estava em chamas. O imóvel não tinha energia elétrica e, de acordo com o relato dos pais, não tinha nenhuma vela acesa. A mãe informou ser a responsável pelas 3 crianças, mas somente um bebê, o garotinho menor de 1 ano, era filho do atual companheiro dela. Os pais destacaram que não havia nenhum sinal de embriaguez. Os policiais constataram que eles não estavam bêbados, os pais, eles não tinham sinais de consumo de droga. Na casa também não havia nada disso. Era uma família realmente simples. Uma realidade que é mais comum do que parece numa cidade como Campinas, uma metrópole de mais de 1.200.000 habitantes. O Instituto de Criminalística vai apurar a causa do incêndio. O caso foi registrado como abandono de incapaz, vai ser investigado pelo 2º Distrito Policial de Campinas, mas os pais não ficaram presos. Geralmente, o que a justiça entende num caso assim, quando não houve maldade, negligência, é diferente, por exemplo, de pais que deixam o filho para ir numa festa, no baile funk, no bar da esquina, que deixam por uma vaidade, um ego próprio, porque não querem ficar com a criança. Eles disseram, a gente precisava sair de casa para buscar as coisas para trazer nesse novo barraco. Para trazer comida, para trazer roupa, para trazer o que tinha de eletrodoméstico. Então, por necessidade, por não ter ninguém para ficar com a criança naquele momento, com as crianças naquele momento, eles entenderam que os 3, de 1, 4 e 8 anos, poderiam dormir enquanto eles faziam esse transbordo do material. E que tristeza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente a justiça entende que em histórias assim, a maior perda possível já veio, que é a perda do filho, que é a perda de uma pessoa querida.
Mas o caso vai continuar em investigação para saber se isso não era uma rotina e se essas crianças poderiam ter sido protegidas melhor por aqueles que são os tutores legais. A mãe biológica e o pai de uma das crianças, mas também responsável por aquele lar. Às 10h46, o Manhã Bandeirantes acompanhou um trabalho realizado ontem no centro de Campinas, uma investigação nas lojas do comércio popular, mais conhecido como camelódromo. O foco da operação, que contou com policiais militares e com guardas municipais, foram os celulares vendidos nas barracas e uma apreensão considerável de aparelhos que não tinham nenhum tipo de origem, nota fiscal, o proprietário ou vendedor não sabia dizer como aquele aparelho chegou até a barraca do comércio popular. O repórter Guilherme Selegato conversou com o capitão Teisen da Polícia Militar, com a comandante Lourdes da Guarda Municipal e traz na reportagem um balanço sobre essa fiscalização que deve se tornar rotineira aqui em Campinas. Mais de 300 celulares que não tinham a procedência comprovada foram apreendidos em pelo menos 25 lojas fiscalizadas no comércio popular do centro de Campinas e em outros estabelecimentos da região central. Mais 5 aparelhos também foram apreendidos por serem furtados ou roubados. Pelo menos 5 pessoas responsáveis pelas lojas foram presas na operação da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal. A ação tem como objetivo combater o comércio ilegal de celulares que alimenta a prática criminosa de roubos e furtos, além de proteger o consumidor de adquirir produtos irregulares. Então, o nosso foco é trabalhar em conjunto para trazer uma segurança maior para a sociedade, uma garantia para a população do que está comprando algo lícito e para o comerciante da região o comerciante legal ter uma segurança em trabalhar lá e poder atrair mais clientes, tendo garantia do seu produto. Os itens apreendidos foram levados ao 1º distrito policial, onde a ocorrência foi registrada. As fiscalizações devem continuar para que essa rede criminosa de roubo e receptação seja desarticulada. Olha, muito importante, como falou o capitão Teisen, é a população ter este cuidado para não comprar material sem procedência ou isso, de fato, alimenta uma cadeia criminosa muito importante que, inclusive, num roubo de aparelho celular ou de roubo de outro produto, por exemplo, pode, inclusive, custar a vida de um cidadão, de uma pessoa. Essa comandante Lourdes, da Guarda Municipal de Campinas, sempre vale aquele alerta. Quando você vai comprar um produto que você sabe que tem um preço de mercado, por exemplo, um aparelho celular, tem aquele aparelho de última geração que reconhece rosto, voz, impressão digital, faz café expresso, faz coreografia para você, enfim. Aquele aparelho que custa no mercado R$5.000, por exemplo. Chutar um preço aqui. Se você vai numa loja e o aparelho de R$5.000 no preço médio do mercado está sendo cobrado por R$4.200, R$4.000, se você fizer ali um crediário ou se você pagar à vista, o preço fica ali nessa casa dos R$4.000. Isso é promoção, isso é desconto, isso é disputa de mercado. Agora, o mesmo aparelho celular de R$5.000, você encontra alguém vendendo numa loja ou passando pela rua por R$250, por R$300. Tem maracutaia. E quem compra está cometendo crime de receptação. Hoje a pessoa pode se sentir beneficiada, se sentir esperta, sentir que ganhou na loteria achando aquele aparelho de última geração por um preço tão acessível. Só que aí existem 2 problemas. O primeiro, prático e direto. Ao cometer esse crime, você pode ser descoberto também. Pelo rastreamento do aparelho, pelos aplicativos de segurança que estão instalados hoje nos celulares, que são disponíveis aí nas plataformas, pelo número do e-mail que pode estar registrado no boletim de ocorrência. E aí você responde por um crime. O segundo é a questão ética e moral. Sabendo que você está comprando um produto que foi levado de um trabalhador, de um pai de família, que pode ter uma arma apontada para o rosto, que pode ter um trauma depois desse crime,
e que você pode amanhã ser a próxima vítima ao alimentar essa mesma cadeia. Então, fuja do que hoje parece algo para te beneficiar, porque amanhã essa mesma malandragem que faz você comprar um aparelho tão bom por um preço tão baratinho pode também colocar uma arma na sua cabeça, na cabeça da sua família e você ser a próxima vítima. 10h51. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui do Manhã Bandeirantes, teve uma briga ontem entre dois profissionais de motofrete, dois motoboys, por conta de um ponto. Olha como as pessoas parecem que perderam a capacidade do diálogo. Um motoboy de 21 anos foi esfaqueado no tórax por um colega no bairro Cidade Alta, em Piracicaba. O autor do crime foi preso, a vítima levada em estado grave ao HFC, que é o Hospital dos Fornecedores de Cana. Guarda Municipal, que foi quem atendeu a ocorrência, conseguiu coletar no local algumas informações. A briga entre os dois motoboys ocorreu por conta do ponto. Então, um motoboy, o mais velho, o que está preso, ele costuma ficar ali estrategicamente parado numa região onde o aplicativo apita com mais facilidade, porque tem restaurantes que fazem as entregas. E o outro motoboy, começando esse trabalho, primeiros dias dele sobre a moto, parou ali no mesmo local. O colega falou: amigão, aqui não, esse ponto aqui é meu. A gente já viu isso em outros momentos com taxista, com motorista de aplicativo. E aí, nessa discussão, a rua é pública, não tem ponto meu, não tem ponto seu. A discussão partiu para a ignorância e o rapaz levou uma facada no tórax e segue hospitalizado. Caso registrado como tentativa de homicídio no plantão policial da cidade de Piracicaba, e o suspeito segue à disposição da justiça e hoje deve passar por uma audiência de custódia. São 10h52, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz informações sobre segurança no trânsito. A INDEC aqui em Campinas realizou um trabalho que vem sendo anual sobre o relatório de acidentes e quais são as avenidas que são campeãs, também graças ao descuido e principalmente ao desrespeito às regras de trânsito. E existe um projeto em nível estadual que a gente vai conhecer melhor na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 56 minutos. Seguimos juntos com o nosso Giro da Informação no Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo e a sequência de jogos do final de semana que você vai acompanhar aqui na programação da RB e também na tela da Band, no aplicativo Band Play, de onde você estiver. Amanhã, 5 da tarde, tem Náutico e Ponte Preta, tem transmissão do Campeonato Saudita. Então, terminando o jogo do Sauditão, 5 horas a bola rola direto do Estádio dos Aflitos, lá na capital pernambucana, para Náutico e Ponte na tela da Band. E aqui na Rádio Bandeirantes tem o pré-jogo com Edu Pinheiro, tem toda a emoção da partida com a bola rolando e o pós-jogo também com o apito final. Domingo, 7 da noite, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Brusque. Resultado fundamental para o Guarani é vencer. Nenhum bugrino vai gostar do que eu tô falando. Mas, para o Guarani, o ideal seria que o Náutico também não ganhasse. Porque daí o Guarani abriria 6 pontos, o Náutico, se empatar, ficaria com 4. Se perder, ficaria nos 3. Isso garantiria o Guarani na zona de classificação, sem ficar fazendo conta com saldo de gols. Só que pro Náutico não perder, ou pro Náutico não ganhar, significa que a Ponte Preta vai pontuar. Para quem quer ver o futebol de Campinas com os dois times na Série B, o ideal a essa altura é que os dois cheguem já classificados, quem sabe, para a Série B na última rodada, e aí disputem no derby quem vai disputar, quem vai jogar a final do Campeonato Brasileiro da Série C, mas com os dois já garantindo o acesso. O que parecia algo improvável começa a virar um cenário possível, sim, desde que os times de Campinas façam um bom papel também neste final de semana. 10h57, a INDEC, que é responsável pelo trânsito em Campinas, apresentou o relatório anual de sinistralidade no trânsito, também conhecido como os casos mais comuns de acidentes, e um balanço nesse que é o primeiro dia, ou foi ontem, o primeiro dia da Semana de Mobilidade Urbana 2025. Semana segue até o dia 25 de setembro. Vamos saber quais são esses dados com a repórter Lucimeire Ramalho, que conversou também com o Vinícius Riveretti, o presidente da INDEC, e a gente vai saber quais são as avenidas que ainda são as campeãs de acidente de trânsito aqui em Campinas. Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, esse relatório da INDEC é um relatório anual de sinistralidade, dos acidentes que aconteceram aqui na cidade de Campinas, e ele apontou aí 4 principais vias responsáveis pelos acidentes e pelas mortes no trânsito. Avenida das Amoreiras, Avenida Rui Rodrigues, Comendador Aladino Selma e aqui onde nós estamos, a Avenida John Boy Dunlop. Essas 4 vias aí de 2022 a 2024 foram responsáveis por 16,7% dos óbitos na cidade. Só aqui a Avenida John Boy Dunlop por 9,3%. Apesar disso, teve uma queda aí no número de mortes. Em 2021 foram 13 aqui na John Boy, em 2024 foram 7 mortes, mas ainda assim elas continuam acontecendo. E esse relatório é justamente, viu, Heitor, para que a população fique mais atenta, Aqui na cidade de Campinas, com todo o trabalho feito pela prefeitura de sinalização, a atenção também dos motoristas, a gente conseguiu ter uma queda no número de mortes aqui na cidade, em vias urbanas. A queda no número de mortes foi de 8,9%, de mortes de motociclistas 10,5% e de mortes de pedestres uma queda de 14,8%, comparando 2024 com 2023. Ainda assim, elas continuam acontecendo, Heitor? E com vários fatores de risco que foram observados aí
pela INDEC e pelos agentes, né? Álcool e direção e também o excesso de velocidade. Tudo isso fez com que em 2024, só no ano de 24, foram 156 mortes no trânsito aqui de Campinas, em 148 acidentes. Esses 148 acidentes foram 68 aqui em vias urbanas e 80 em rodovias. Então é um número que chama a atenção. Se a gente pegar os últimos 10 anos, foram 1.449 mortes aqui na cidade. Os homens continuam liderando, né, Heitor? Foram 134 homens que morreram nesses acidentes em 24 e 22 mulheres. E aí a maior parte com idades entre 18 e 39 anos de idade. 51% aí das mortes dentro dessa idade de 18 a 39 anos. E os motociclistas, né, Heitor, acabam sendo também as principais vítimas, né? Das mortes de 24, 45,5% eram de motociclistas ou garupas, né, que estão mais suscetíveis, né, estão nas motos, acabam sofrendo mais no momento de um acidente. E outro ponto que foi tratado também durante esse evento, para falar desses números e das ações que são feitas aí, né, para que eles diminuam, tem a questão também, né, Heitor, do impacto negativo nos hospitais, né? Os acidentes que acontecem na cidade, essas pessoas são levadas para hospitais, em sua maioria para unidades públicas. Esses acidentes, eles são atendidos com prioridade e acaba também atrapalhando ali, mudando todo o fluxo dos hospitais, né? Uma cirurgia agendada acaba ficando para um outro dia. Então esse é um ponto importante também que está sendo tratado pela Prefeitura para tentar reduzir. Então nessa semana, que é a semana da mobilidade, né? Esse ponto importante aí, né? A Prefeitura fazendo a parte dela, colocando os radares, fazendo a pintura, diminuindo a velocidade para tentar evitar o acidente. Os motoristas, os motociclistas e os pedestres também tendo que fazer a parte deles aí para a gente reduzir ainda mais esses números, né? Eu acho que esse trabalho é fruto de uma integração de muitas pessoas envolvidas, né? Muitos órgãos, muitas entidades. E foi possível chegar nesse resultado, né? Como eu disse, a educação, né? Campanhas educativas, nós fizemos diversas, continuamos fazendo as campanhas educativas, a fiscalização, as blitz que tem acontecido, eu acho que isso mostra que isso tem dado resultado, e as obras que foram feitas, né? Sinalizações, redutores de velocidade, semáforos, né? Uma série de obras, diversas obras em locais de possível acidentalidade alta. Então, assim, tudo isso tem ajudado a cidade de Campinas a reduzir as mortes no trânsito. Esse Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, responsável pelo trânsito em Campinas, falando com a repórter Lucimere Ramalho na apresentação do relatório anual de sinistralidade no trânsito de Campinas, nesse que foi o primeiro dia da semana da mobilidade urbana. E essa semana também é marcada por outras ações. No estado de São Paulo, o governo, através do Detran, programou 3 lançamentos para a Semana Nacional de Trânsito. O primeiro plano de segurança viária do estado, o InfoSiga 3.0 e uma nova campanha para motociclistas. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa com a Roberta Mantovani, que é diretora de segurança viária do Detran São Paulo. Roberta, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante que é a proteção da vida no trânsito. Nós acompanhamos aqui em Campinas, nesse relatório, números que ainda são preocupantes. Nos últimos 10 anos em Campinas, estamos falando de 1.449 mortes no trânsito. Embora campanhas de educação tenham reduzido os números no ano passado. É que quando a gente fala em redução de mortes, a gente ainda está falando de vidas perdidas, né, Roberta? Então o ideal é zerar esse número. Não dá para comemorar, mas dá para tratar como um avanço nas políticas públicas? Com certeza, dá para considerarmos um avanço nas políticas públicas, à medida que as gestões municipais, estaduais, a integração das agências que trabalham com segurança viária, usam os dados, as evidências para estruturar suas políticas públicas e direcionam, né, esses investimentos em educação, em engenharia viária, em fiscalização, e somando essas intervenções, integrando essas intervenções, nós temos impactos em melhorias. Então, nós temos avanços e
de fato, nós não podemos continuar aceitando perder nenhuma vida humana por o trânsito, porque todos os sinistros são evitáveis. Então, se nós estamos num caminho positivo, o objetivo é que a gente amplie cada vez mais as ações realizadas e estruture cada vez mais ações integradas para que a gente avance nessas reduções até que a gente consiga zerar os óbitos e a gravidade das lesões no trânsito do Estado de São Paulo. O objetivo do Plano de Segurança Viária é reduzir as mortes pela metade até 2030. Quais ações práticas estão programadas já a curto prazo? O importante é a gente destacar que o plano é um plano do governo do Estado de São Paulo, que integra diversas agências e entes estaduais e municipais no âmbito do Sistema Estadual de Trânsito. Então, ele é construído a muitas mãos, de maneira integrada, envolvendo agências policiais, envolvendo Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, DETRAN, DR, ARTESP, municípios, inúmeras instituições. Então, primeiro, isso é importante dizer porque o plano ele estabelece para a gente um mapa de trabalho para 10 anos. E o objetivo, num primeiro momento, é que a gente consiga começar a estruturar todas as ações existentes, que são várias ações no Estado, de forma a integrá-las com objetivos comuns, potencializando a nossa capacidade de enfrentamento a esses problemas de saúde pública, a esse grande problema de saúde pública, e trazendo intervenções que são possíveis a curto prazo, como a integração de ações, como, por exemplo, a integração de ações de fiscalização, educação e comunicação, que são medidas imediatas que nós conseguimos implantar, e a gente tem o exemplo aí do lançamento da nossa campanha de velocidade para motociclistas, que vai ser lançada agora no dia 1º de outubro, como um dos exemplos de ações de curto prazo que nós conseguimos fazer. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes Campinas com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, aqui do Estado de São Paulo, sobre a Semana Nacional do Trânsito e o primeiro plano de segurança viária do Estado de São Paulo. Pergunta agora da jornalista Nath Luquezzi. Bom dia, Roberta. E São Paulo nunca teve um plano de segurança viária. Em quais projetos esse plano se espelhou, se inspirou? Bom dia, Natália. Esse é o primeiro plano do Estado de São Paulo. Esse plano vem se inspirando em práticas nacionais e internacionais. Nós contamos com o apoio da iniciativa Bloomberg para a segurança viária global, que permite, por meio desse apoio técnico, avaliarmos as melhores práticas e trazermos essas melhores práticas para a construção do nosso plano. E o nosso plano, ele tem uma inspiração e um alinhamento no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, nas metas estabelecidas pela ONU, e tem como objetivo que a gente consiga, de fato, alinhando todas as ações nos vários eixos a que ele se propõe, incidir na redução dos óbitos e das lesões graves e proteger a vida no trânsito no Estado. Agora, Roberta, a gente sabe que o trânsito seguro depende também do papel do motorista, do motociclista, do pedestre. Quais são aquelas dicas que às vezes a gente esquece de convivência de sociedade que podem reduzir drasticamente também o trânsito? Por exemplo, eu vou citar uma situação que quem dirige nas ruas de Campinas e outras cidades da região há de concordar comigo. Motorista que não dá seta ainda é uma realidade. Tem carro que parece que não veio com seta de fábrica. Cuidados básicos que a gente aprende lá na autoescola podem fazer a diferença também num trânsito mais seguro? Podem. Todos nós somos parte desse sistema. Então, a gente costuma trazer uma reflexão muito importante, que é a de que
o sistema de trânsito ele é constituído por uma série de atores. Então, os atores são todas as pessoas que circulam no trânsito, dependendo do papel que ela circula, as agências que atuam sobre o plano e todas as instâncias sociais, porque o trânsito permeia a vida de todos nós. No que diz respeito ao comportamento, né, do humano, das pessoas que estão em trânsito, é muito importante que a gente olhe para alguns hábitos cotidianos, para as regras que estão estabelecidas no Código de Trânsito. A gente tende a achar que as regras de trânsito não estão diretamente ligadas, às vezes, ao nosso cotidiano, mas elas são essenciais. É uma convenção social que estabelece práticas que podem colocar a gente em segurança o tempo todo, que vão colocar a gente em segurança. E aí eu queria destacar algumas questões, entre as que você já citou, que é, por exemplo, dar a seta para mudança de faixa ou para fazer uma conversão, é a questão do controle da velocidade, seja para o respeito máximo do limite de velocidade de via ou para o ajuste da velocidade, dependendo da condição de tráfego onde os condutores estão circulando, seja o olhar para sinalizações como um todo, para o local onde a gente está circulando, evitar a combinação, não fazer a combinação do álcool e direção ou outra substância psicoativa, porque vai afetar a sua capacidade de reagir numa condição de trânsito, usar equipamentos de segurança, cinto de segurança no banco traseiro. Também a gente vê muitas pessoas, né, muitos condutores, às vezes, que acabam deixando de exigir que o passageiro do banco traseiro use o cinto de segurança. O uso dos equipamentos de segurança para transportar crianças, o assento de elevação, a cadeirinha, o cadeirão, para que a criança fique segura. Uso do capacete afivelado direitinho, evitar usar o celular ao dirigir. O celular, ele tira a atenção do motorista, é considerado um dos principais fatores de distração no trânsito. Então, essas são algumas das dicas, né? Ela serve para todos nós. A gente espera que os ouvintes, né, escutando aqui o nosso bate-papo, se tiver praticando alguma dessas atitudes, né, que pare para pensar, porque isso protege a vida de quem está em trânsito e protege a vida do outro. Então, a ideia é que a gente trabalhe cada vez mais para que essa informação e para que essa reflexão e para que a indução dessas escolhas chegue a toda a sociedade. Roberta, para a gente finalizar, vou compartilhar aqui uma mensagem do ouvinte com um questionamento que também faz parte dos grandes centros urbanos hoje em dia. É o Rogério, deixa eu pegar o nome dele, Rogério Barros, morador da cidade de Sumaré, final do telefone 1038, desejando bom dia a todos nós. Gostaria de perguntar como está o trabalho também sobre a prevenção a respeito de bicicletas motorizadas. Ele tem percebido que muitos desses ciclistas não respeitam a sinalização de trânsito, colocam em risco pedestres, tem ruídos que são muito altos desses motores, isso acaba sendo também uma preocupação no trânsito. Bicicletas motorizadas, isso também está nesse plano do Detran, isso também é acompanhado de perto pelas autoridades de trânsito aqui no estado de São Paulo? Nós temos olhado para esse tema, temos buscado ampliar a nossa base de dados em relação ao uso, né, desses equipamentos, para que a gente possa direcionar de maneira cada vez mais efetiva orientações para esse público e para o uso desses equipamentos. O que é importante a gente destacar é que o uso do equipamento ele precisa ser olhado utilizado com segurança por todos os usuários. Então, o compartilhamento do espaço de trânsito, ele precisa ser feito considerando a percepção de risco dos lugares onde se circula. Existem legislações que são nacionais, que estabelecem, né, regras para a circulação desses veículos, e o que a gente tem feito é buscado ampliar a nossa base de dados, ampliar a
nossa análise em relação a essas questões comportamentais, para que a gente, de fato, possa promover políticas que sejam mais assertivas, prevenindo que o público que vem começando a usar cada vez mais esse tipo de equipamento comece a se envolver em sinistros de trânsito e se machucar em decorrência desses sinistros. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran do Estado de São Paulo, sobre a Semana Nacional do Trânsito e o primeiro plano de segurança viária do Estado de São Paulo, que tem o objetivo de reduzir as mortes no trânsito pela metade até o ano de 2030. Roberta, muito obrigada pela sua atenção, bom trabalho a você, a toda a sua equipe nessa semana tão importante e que em 2030 a gente volte a falar nesse mesmo espaço sobre o sucesso da campanha e as vidas que foram salvas. Um bom fim de semana para você. Muito obrigada, Heitor. Um bom fim de semana a você e a todos os ouvintes. Quinto sinal marcando 11h15 da manhã, também sobre esse assunto. Agradecendo novamente ao Rogério. O Rogério também complementou falando sobre essa questão sonora, né? Que isso também traz uma poluição sonora às bicicletas motorizadas. A mensagem que chega do Celso Santos, grande Celso, morador do Jardim Carlos Lourenço, nosso ouvinte de todas as manhãs. Com saudade das mensagens também do Celso, sempre muito bem pontuadas aqui nos comentários do dia. E ele fala que quanto à educação no trânsito, além das campanhas, ele confessa que não conhece como funciona aqui no Brasil. Mas o Celso tem uma experiência internacional de quando trabalhou na Alemanha por um tempo. Ele disse que se surpreendeu, porque na cidade em que ele estava, as crianças tinham no currículo escolar, desde o jardim da infância, noções básicas de cuidado no trânsito. Ele achou isso muito interessante. Eu concordo que criança com 7, 8 anos não precisa aprender a dirigir, mas ela precisa entender a ser pedestre, a respeitar a faixa de pedestre, a entender a hora de atravessar e, às vezes, a dar bronca no carro, no pai, na mãe, no avô, no avó que está dirigindo, levando a criança para a escola, quando percebe alguma irregularidade. Quem nunca foi corrigido por uma criança? Pais e mães, então, o tempo todo, tomam aquele puxãozinho de orelha para lembrar que a criança leva da escola para casa um pouco da cidadania que aquele adulto, às vezes, com o tempo, foi perdendo ou deixando para trás. Muito legal também aqui o recado do Celso Santos. Ainda sobre esse assunto, o Felipe, final do telefone 8755, ele fala que é preciso ter muita atenção com ciclistas em avenidas e que ele já presenciou muito descaso de quem estava na bicicleta. Isso também é um fator, né, Felipe, para que as cidades invistam em áreas específicas, ciclofaixas, ciclovias, que deem mais segurança para este modo de alternativa, para essa alternativa ao trânsito caótico de uma cidade como Campinas. Mas tem ciclista folgado demais também nas ruas, tá? Quem dirige sabe que o ciclista tem que ocupar um espaço na faixa mais à direita, o mais próximo possível da calçada, para que a velocidade mais baixa de quem está na bicicleta não trave o trânsito como um todo. Tem ciclista que ocupa o lugar de um carro ou que anda no corredor como se fosse moto. Esse é um ponto. O outro é a percepção de quando o semáforo fecha e que o ciclista que é parte do trânsito tem que seguir a regra do trânsito. Porque o ciclista passa como se não houvesse amanhã, não todos, obviamente, mas uma boa parte. Passa no sinal vermelho como se não tivesse ninguém para atravessar e como se a mão de direção não tivesse uma preferência dali em diante. Então, ciclista é importante para desafogar o que temos hoje de trânsito caótico. Mas o ciclista que faz parte do trânsito tem que respeitar a regra do trânsito também quando o semáforo fecha. Que daí fala, não, mas aqui eu não sou moto, não sou carro. Mas é parte do trânsito. Então faça também valer essa sua parte. Porque temos direitos e deveres. E o dever do ciclista também é respeitar toda a sinalização. 11h19. Daqui a pouco eu trago mais mensagens dos nossos ouvintes, porque temos conosco já, direto de Brasília, a repórter Tayane Melo. O deputado federal Paulinho da Força, nós trouxemos a informação ontem, quando ela aconteceu, foi
escolhido para ser o relator do projeto de lei da anistia, que agora estão tentando mudar de nome para um projeto de lei da dosimetria. O deputado federal se encontrou com o ex-presidente Michel Temer, com o senador Aécio Neves, para tentar encontrar algumas soluções que pacifiquem o Brasil. Será possível? A Tayane Mello está conosco para explicar um pouco mais o que significa essa mudança de nome e se isso pode mudar também os rumos de uma política cada vez mais polarizada na capital federal. Bom dia para você, Tayane. Ótimo dia a todos. Pois é, ontem o Paulinho da Força, o deputado que foi escolhido relator da proposta da anistia lá na Câmara dos Deputados, se reuniu com o ex-presidente Michel Temer e decidiu que a proposta não vai se tratar de anistia, e sim de uma dosimetria das penas das pessoas que foram condenadas. Quer dizer, a quantidade, né, de tempo que cada um vai responder pelos crimes aos quais foram condenados, né? A gente teve 8 réus condenados, então cada um tem uma pena diferente, uma penalidade diferente. Isso, né, no caso dos réus que já foram condenados. E tem pessoas, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros que são mais conhecidos. E tem várias outras pessoas que também foram condenadas pelo 8 de janeiro, né, que participaram daquele quebra-quebra que teve aqui em Brasília, nas sedes dos 3 poderes, que também estão com penas altas. Então é justamente isso que o relator falou que quer tratar. O nome do Paulinho da Força foi confirmado ontem depois de uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e é um nome que agrada bastante os ministros do STF. E ele é bem próximo de alguns ministros, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, que está como relator lá na Suprema Corte desse caso, né, do 8 de janeiro. Então, foi bem recebido, só que, por outro lado, eu também conversei com algumas fontes, tanto da esquerda quanto da direita, e algumas fontes da esquerda me falaram que seria apenas mais um nome, que ele poderia até ser uma pessoa legal, mas que seria apenas mais um nome, porque essa função de relator seria para estar à disposição da oposição e aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Pelo lado da direita, eu também conversei com fontes que me falaram que vai haver conversa sim, e que não vão abrir mão de uma anistia geral. Ontem teve uma reunião na casa do ex-presidente Michel Temer e essa estratégia da dosimetria foi justamente sugerida pelo Temer, foi traçada lá na casa dele e ele sugeriu então que o deputado Paulinho da Força busque um consenso não só entre os parlamentares, mas também com o judiciário e com o executivo, para não aprovar na Câmara e chegar lá no STF, por exemplo, e essa proposta ser barrada. A gente tem um trecho do que disse o ex-presidente, vamos assistir. É claro que o título é dosimetria, mas o objetivo central é a pacificação do país. Portanto, o Supremo Tribunal Federal deverá também, num dado momento, acordar com aquilo que for estabelecido lá e, de igual maneira, o Executivo. Seria uma espécie de pacto republicano para que pudesse tranquilizar o Brasil. É uma coisa importantíssima. Quem também participou dessa reunião foi o deputado Aécio Neves e, de forma remota, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Hugo Mota, que já tinha falado que tem plena confiança no trabalho do Paulinho, que vai ser um trabalho de consenso, de pacificação do país, e o deputado também Aécio Neves nessa reunião, tentando também traçar essas estratégias. Afinal, tem pautas importantíssimas lá na Câmara dos Deputados, como a isenção do imposto de renda, também medidas de emprego e segurança que estão ficando para trás, estão ficando ali na gaveta, até votar essa questão da anistia. Vamos acompanhar agora o trecho do que disse o relator Paulinho da Força a respeito disso. A anistia já está declarada inconstitucional pelo Supremo e vamos tratar disso agora e, com isso, tentar tirar o país dessa situação, fazer com que a gente possa pacificar o Brasil e que a gente possa pensar em projetos que possam melhorar a vida das pessoas. Essa é a grande dificuldade, o grande desafio que o Paulinho da Força vai ter, que é justamente pensar num texto para trazer um consenso e não uma polemização, né, ainda mais, já que o PT, por exemplo, e o PL divergem diferentemente, né? Tem essa posição diferente nesse assunto. Então, o Paulinho agora vai ter em umas 2 semanas para montar esse parecer, apresentar esse parecer e buscar, como eu falei, um contexto, um consenso, uma pacificação em relação a esse tema. A gente, como eu falei, tem temas travados, tem temas paralisados e não é isso que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, quer que aconteça. Então, vamos acompanhar, né? Essas próximas semanas serão cruciais em relação a esse assunto aqui na capital federal.
Muito obrigado, Tayane Mello. Bom, conhecimento jurídico, Michel Temer tem, isso é indiscutível. Ele é considerado um dos maiores constitucionalistas do Brasil, participou, inclusive, da Assembleia Nacional Constituinte, lá em 1986 ainda, que preparou para a Constituição de 88. Ele sempre foi visto como uma pessoa moderada, como alguém que tinha um conhecimento técnico acima do normal. Tanto que fizeram um levantamento que entre 88 e 2012, Michel Temer e seus livros foram os itens mais citados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos. Isso sob controle de vários assuntos. Porque o juiz, os advogados, eles usam como base livros que falem da Constituição, e Michel Temer tem alguns dos livros mais respeitados no Brasil. Então, do aspecto jurídico, não há dúvida de que Temer sabe o que está ou o que não está na Constituição brasileira. Do aspecto político, Michel Temer já conseguiu unir o PL e o PT, sabia? Porque os dois detestaram a proposta. E a informação da jornalista Mônica Bergamo, publicada hoje no portal band.com.br e também comentada na Band News FM, aponta o seguinte: o PL e o PT já estariam conversando nos bastidores para derrubarem essa proposta que não é anistia, é de revisão da pena. Os motivos são diferentes. O PL argumenta que não aceita apenas a redução da pena. Exige uma anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e todos os outros réus. A sigla recusa qualquer alternativa que não contemple essa solução definitiva, mantendo uma posição de tudo ou nada. O PT considera inadmissível tanto a redução das penas quanto a anistia. E os principais líderes do PT já se posicionaram contra o projeto articulado pelo deputado Paulinho da Força, tendo como conselheiros não apenas Michel Temer, vice de Dilma Rousseff, que assumiu a presidência depois do impeachment, mas também Aécio Neves, que lá em 2014, depois de perder a eleição, foi o primeiro a plantar dúvida, pelo menos nessa era moderna, aos resultados das urnas eletrônicas. Então, conforme a informação da jornalista Mônica Bergamo, podemos ver uma aliança momentânea entre PT e PL votando juntos para derrubar o projeto. Essa tentativa de centrão, de achar que é possível equilibrar para cá, para lá, para no fim deixar aquela pizza na mesa, não vai rolar no Brasil de 2025. Não é o espírito que a gente vê na política e nem o termômetro que a gente está percebendo que será a disputa eleitoral de 2026. Se é válido ou não esse movimento, cada um tem a sua opinião. Agora, que tá com cara de ser absolutamente ineficiente, tá. E um processo que o presidente Hugo Motta tenta equilibrar, assim, bem centrão mesmo, de não se comprometer. Mas a gente chegou num momento em que tá muito difícil alguém não se comprometer com a sua opinião quando estamos falando de uma pessoa pública e eleita para defender o povo. Então acho que chegou uma hora que os deputados vão ter que decidir. Sair do muro. É a favor da anistia ou é contra a anistia? Concorda com as penas do Supremo Tribunal Federal ou não? Porque esse jogo de tentar rebolar para lá e para cá não vai acontecer. 11h28, tempo voando nesta sexta-feira, mas ainda dá tempo de saber com a Nath Luquezzi as atrações de hoje de um Band Mulher para lá de Florido e especial. Ao vivo, direto de Olambra, a Expo Flora é a grande atração do Band Mulher que a Nath Luquezzi traz ao lado da Lari Lopes. Com quais assuntos nesta sexta-feira, Nath? É isso aí, a partir da 1h30 da tarde, então hoje tem Band Mulher diretamente da Expo Flora. Muitas flores, vamos experimentar um sorvete delicioso, diferente, inusitado, vamos ver se é bom. Então eu te espero, às 1h30 da tarde na tela da Band. Sorvete de sabor flor. Eu vou ficar curioso, eu vou acompanhar 1h30 o Band Mulher e você segue na programação da Rádio Bandeirantes. Vem aí o Nossa Área. O Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e continue na RB.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.